A paz seja contigo, é uma honra, é um privilégio de me encontrar mais uma noite aqui na tribuna para ministrar a palavra de Deus. Vocês que estavam aí me aguardando nesta live ao vivo, a paz seja contigo, amém? Quem sabe você está me ouvindo pela primeira vez, que o nosso Deus, o bom Deus, possa te abençoar, e que já são ovelhinhas desse canal, a paz também seja contigo também, amém? E aqueles que têm facilidade de estar compartilhando o link com algumas pessoas que não sabem, por gentileza, amém? Vai compartilhando, amém? E Deus o recompensará. Nós estamos aqui em pé, ouvintes, com a nossa Bíblia nas nossas mãos, no livro de João, capítulo 10, e nós vamos ler o versículo 10 também. Quem encontrou a palavra de Deus diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler comigo um versículo muito conhecido pelos leitores da palavra de Deus. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Maravilha, amém? E todos já sabem quem disse essas palavras, amém? Essas palavras foram ditas por quem? Por Jesus, amém? Louvado seja Deus. Se vocês não oraram ainda, dá tempo, amém? Vocês que estão aqui comigo ao vivo, amém? Já estamos recebendo pedidos de oração. Enquanto eu estava ali, a nossa irmã Irani estava pedindo oração em favor da sua filha, que ela está hospitalizada. Eu só não sei qual é o motivo, mas Deus sabe, e vai entrar com providência, amém? E vocês que estão me ouvindo, continuem deixando os pedidos de oração, que nós vamos estar aqui, amém? Apresentando ao nosso Pai, amém? Aquele que tudo vê, aquele que tudo ouve, aquele que está agora no nosso meio, pronto para nos abençoar, amém? Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Vai orando, igreja. Jesus querido, nessa noite. Olha, igreja, eu quero ouvir a sua voz. Jesus, nesta noite, Ele quer ouvir a sua voz, amém? Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, louve a Ele através da tua voz. Papai querido, me permite entrar, Senhor, aqui nesta noite, na tua presença que é santo, santo e santo, meu Pai. Eu lhe peço nesta noite, meu Deus, coloca teu anjo, meu Pai, aqui na tribuna, Senhor, do lado direito, meu Pai. Coloca, meu Pai, o teu anjo, Senhor, do lado esquerdo da tribuna. Vai, coloca teu anjo, meu Pai, ali sobre aquele portão, Senhor, do lado direito, do lado esquerdo, como sentinela, meu Pai, para guardar. Guarda os teus filhinhos, guarda as tuas filhinhas, meu Pai, que estão orando comigo. Ah, meu Deus, eu já quero agradecer, meu Pai, porque de uma maneira tão linda, tão especial, o Senhor tem cuidado da minha alma. O Senhor tem cuidado dos seus filhos, meu Pai querido. Meu Pai, obrigado, Senhor, pela chuvinha que caiu, Senhor. Meu Deus, pelo frio, meu Pai, a qual nós estamos, meu Deus, sentindo. Meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fará. O Yarabaia Surimianda irá realizar. Meu Pai, visita aqueles que se encontram, meu Pai, meu Deus, hospitalizado. Visita, Senhor, não importa o grau da doença, não importa o grau da enfermidade, porque Tu és o médico por excelência. Senhor, entra naquela UTI, Senhor, entra, Senhor querido, onde nós não podemos entrar. Entra, Senhor, naquele quarto de isolamento. Entra, meu Pai, nos quartos onde estão, meu Deus, milhões e milhares de pessoas internadas. Visita aqueles que estão passando, meu Pai, o centro cirúrgico, meu Pai. Seja o médico dos médicos. Anemanaia suribicanta labra xandarai. Entra com providência. Visita aqueles, meu Pai,
que estão sofrendo, Senhor, acidentes, meu Pai, neste exato momento. Visita aqueles que se encontram nas rodovias, visita aqueles que estão na avenidas, visita aqueles que estão na rua, meu Pai, que estão sofrendo acidente. Aleluia, Suribianda, manda teu anjo, meu Pai, socorrer esta vida agora, né? Meu Deus querido, visita este lar, visita esta casa, onde quer que tiver alguém me ouvindo nesta noite, que a bênção do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, sobre as suas vidas. Meu Pai, é o que lhe pedimos e agradecemos. Papai, fala conosco, revela a tua palavra ao nosso coração, abre a nossa mente, dai-nos entendimento, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, porque o Senhor disse: quem tem ouvidos, canta labassuribianda lamanai, alamayasuribianda. Fala, Senhor, de uma maneira toda especial, que saímos aqui renovados, transformados, multificados pelo teu Espírito Santo. Meu Pai, que as vidas que aqui estão sintam o desejo de dar glória a Deus, sinta de dar manaiasuribianda, desejo de dizer aleluia, que só o Senhor é Deus. Se sentiu o desejo de falar em mistério com Deus, nós temos liberdade. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e por esse privilégio que o Senhor nos dá aqui nesta noite, de aprendermos mais um pouquinho com o Senhor. É o que lhe pedimos e agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém. Podeis nos assentar, amém. Glória a Deus, se acomode na cadeira. Vamos louvar o Senhor com palmas bem alegres, bem forte, para exaltar, glorificar o nome santo do Senhor, amém? Glórias a Deus, irmãos. É tão bom a gente vir para a casa do Senhor, e quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor diz assim: guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. Amém? Estava pedindo uma palavra ao Senhor, e Ele fala quando Ele quer, como Ele quer. Amém? E o tema aqui nesta noite, para o meu coração e para o seu, porque não vai pensar que a palavra é só para você. Amém? A palavra também é para mim, a palavra também para os ouvintes. Quem sabe o que eu vou dizer aqui nesta noite, alguém já sabe. Mas se você já sabe, o Espírito Santo de Deus vai aquecer o teu coração para você tomar posse dessa bênção, amém? E para quem não sabe, vai aprender mais um pouquinho com o Senhor, e você vai dizer: valeu a pena estar na presença do Senhor, amém? Irmãos, o tema aqui nessa noite é o seguinte: fechando as portas para o inimigo. Vamos repetir comigo? Fechando as portas para o inimigo. Irmão, é necessário, amém? Nós fecharmos as portas, fecharmos as brechas, fecharmos a legalidade, amém? Que muitas vezes nós damos para o inimigo, amém? Igreja, porta aberta para muitos cristãos é sinônimo de bênção, de vitória, de conquista, é ou não é? E até mesmo nós oramos por isso, é ou não é? De que maneira nós oramos? Nós oramos assim: Senhor, abre as portas do emprego. Ah, Senhor, dai-me uma casa própria. Ah, Senhor, dai-me um carro para mim. Senhor, no meu trabalho me dê uma promoção. Então nós vivemos pedindo portas abertas. É, não é? Não é assim? Não é assim que acontece conosco? Portas, querida igreja, são aberturas que permitem entrada e saída. É, não é? Todos sabem disso. Tudo que eu estou dizendo, todos o conhecem. Amém? Mas às vezes, querida igreja, uma pequena fresta ou brecha pode ser suficiente para deixar entrar grandes incômodos. Amém? A mesma coisa, irmão. Hoje nós não estamos aqui totalmente cobertos, então tem brechas aqui, tem ou não tem?
Tanto tem que nós estamos sentindo o vento do frio, né? O friozinho. Assim acontece também no mundo espiritual. Uma pequena brecha, querida igreja, pode deixar entrar grandes problemas na nossa vida. Amém? Porta de entrada. Aleluia. Igreja, há diversos modelos de portas também, algumas belas e caras, outras bem simples, amém? Porém, todas servem para o mesmo objetivo. Não é? Permitir aos moradores o controle de quem adentra a casa, por isso você tem a chave, certo? Da mesma forma, querida igreja, você tem a chave da porta espiritual. Para quê? Para que a luz ou trevas adentre na sua vida, na sua família, na sua finança, na sua saúde, no seu ministério. Quem está entendendo aí da glória a Deus? A chave, igreja, é a escolha, é a decisão, é a atitude, palavras e pensamentos. Então nós temos o quê? A chave. Se você tem uma chave do automóvel, de um carro, você tem a escolha de entrar nela ou não. Se você tem uma chave de uma casa, por mais que não seja própria, seja alugada, mas você tem a chave, você também tem escolha de entrar ou não. Você tem atitudes, amém? Você tem palavra, você tem pensamento. Por quê? Por que você acha que recebemos a instrução de Jesus para orar assim? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O que mais? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Não é? Se a gente começar aqui a orar, a gente vai perceber, ou seja, estou dizendo, Pai, fica à vontade para fazer a tua vontade na minha vida, amém? Na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Mas quem sou eu para falar para Deus que Ele pode fazer alguma coisa? Eu sou aquele que Ele deu autoridade, amém? Ele não abusa da autoridade, querida igreja. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Ele só vem onde o homem permitir. Deus, Ele só vai até você se você permitir. Se você não permitir, Ele não vai. Ao criar o homem à sua imagem, perdão, aleluia, a sua imagem e semelhança, Deus deu ele o que é a igreja? Domínio. Então disse Deus, faça o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que mais? Ele disse assim, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem, amém, rente ao chão. E onde está escrito isso? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então, irmãos, ele deu ao homem para ter o quê? Domínio. Domine. Amém? E o que é domínio, pastora Patrícia? Domínio é diferente de propriedade. Amém? Aqui onde nós estamos é o exemplo perfeito, não é? A propriedade desse lugar não é da igreja, mas o domínio, amém? Então a escritura, o registro desse imóvel está no nome de alguém que é o proprietário, amém? E só ele, querida igreja, tem autoridade para comprar ou vender, mas o domínio está com a igreja. Quem está entendendo? Tem proprietário, tem ou não tem esse lugar? Tem, mas o domínio é de qual? Da igreja. Ou seja, Deus diz, a terra é minha, mas dou o domínio ao homem. Olha que interessante. E se o homem, querida igreja, tem o domínio da terra, entenda aqui comigo, o mundo natural, ele também que abre as portas para o mundo espiritual entrar.
Irmãos, por isso que quando nós vemos na presença de Deus, nós temos que estar em espírito de oração, porque nós não estamos sozinhos aqui. Aleluia. Amém? É igual, acho que foi domingo passado, até comentei com o pastor. O pastor veio aqui, eu assustei, né? Porque o anjo estava puxando eu para aqui, né? Aí falou assim, eu estava com os olhos fechados, eu até hora pensando que eu tinha carnal, a gente falou, será que é o pastor que está me chamando? Porque eu fechei os olhos, né? E eu falei, não, é um anjo me chamando, embora o pastor estava aqui, o pastor estava desse lado, e não desse. Então, irmãos, o Senhor está aqui, o reino da luz, que é Jesus, e o reino das trevas também, que é o diabo. Amém? Vamos lá, então. Talvez você já tenha ouvido falar de brechas. Quem já ouviu? Levanta a mão. Quem já ouviu falar também de legalidade? Aqui chamarei de portas, para todo mundo entender, amém? Existem portas, querida igreja, que conecta o mundo natural com o mundo espiritual. E a chave está na mão de quem? Do homem. Para quê? Para abrir a porta para a luz ou para as trevas. Então somos nós, irmãos. Amém? Nós temos essa liberdade. Eu tenho essa liberdade de abrir a porta do meu coração para a luz que é o Senhor, e também posso abrir essa mesma porta para dar legalidade para que o inimigo entre no meu coração. Amém? Vamos lá então. Até Jesus disse lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele disse o seguinte, todo mundo sabe esse versículo, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, o que vai acontecer? Entrarei e cearei com ele. Nós estamos no culto de Santa Ceia. Jesus, ele quer participar conosco nessa Santa Ceia. Mas se eu abrir a porta, se você não abrir a porta do teu coração, você vai cear sozinho. Mas se você abrir a porta e deixar que ele entre, ele vai entrar e vai cear contigo. E ele comigo. Sempre criei, sempre ensinei que o diabo, querida igreja, não pede licença. Ele não pede. Amém? Jesus sim. Mas através desta palavra, querida igreja, eu entendi que estava errado. Amém? Por quê? Porque o diabo só entra para trazer dano na sua vida se você abrir a porta e der brecha. Quem está entendendo da glória a Deus? Muitas vezes é nós que damos legalidade. E ele sem dar, ele já quer entrar, quer fazer aquele estrago. Imagine se você der. Então eu pergunto, quem que abre a porta para Satanás, que é o reino das trevas? O homem. Quando estou falando homem, irmão, não é só o homem masculino, é o homem e a mulher. Amém? Aleluia! E quem abre a porta para Deus, que é o reino de luz? O homem também. Amém? Então, querida igreja, na verdade, o nosso problema não é Satanás. O nosso problema somos quem? Nós mesmos. Quem está entendendo a glória a Deus? São as nossas escolhas, são as nossas decisões, são as nossas prioridades. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Somos nós, irmãos. Tudo isso depende de nós. Por isso que nós, ao iniciarmos o culto, nós abrimos a nossa Bíblia onde? Livro de João 10, e que diz que o ladrão é quem? Satanás. E se ele tem roubado ou matado algo em sua vida, é porque você tem permitido. Muitas vezes somos nós que permite a tristeza, a angústia, o desespero entrar dentro de nós. Por quê? Porque eu abri a porta e deu o quê? Brechas, amém? Dando brechas para que ele entre. Mas como assim, pastora Patrícia? Quando você desobedece a palavra de Deus. Amém? Assim como, querida igreja, no mundo natural existem leis. Existe ou não existe? O mundo espiritual também. Embora muitos não ligam para isso, acham que isso não acontece, mas isso acontece. E é regido também por leis. Existem leis morais, cerimoniais, penais, é ou não é? Mas existem leis espirituais também. E as leis espirituais, querida igreja, quando desobedecemos, abre o quê? As portas para quem? Para as trevas. E fecha para Jesus. Quando você abre para o diabo entrar, o que acontece?
Você está fechando a porta para Jesus. Como que você vai dar liberdade para dois entrar? Para o diabo e para Jesus. Ou você vai dar lugar só para Jesus, ou você vai dar lugar só para quem? Para as trevas. E quando obedecidos, o que acontece? Fecha o quê? A porta. Mas para as trevas, abre para Jesus. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Um exemplo, vamos falar dos dízimos. Os dízimos, todo mundo já sabe de cor e salteado, né? Trago o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Quando você está dizimando, você está trazendo o quê? Alimento. Só para a pastora? Não, para aqueles que precisam. Aqueles que pedem em minha casa, ponha-me à prova. Você pode ver que quando eu estou orando para o dizimista, não sei se os irmãos já perceberam, né? Fala assim, Senhor, ensina a irmã a fazer prova de ti. Ensina o irmão a fazer prova do quê? De ti. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Depois que você fez a prova, veja se não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Quando você entende isso, meu Deus, a sua vida é abençoada. Você vai ter bênçãos que não tem nem mais aonde colocar. Quando você faz prova de Deus, quer fazer prova de Deus, você já vai ver automaticamente Deus te responder. De alguma forma na tua vida, Ele vai te responder. Aleluia. E até aquilo que você não pediu, amém? Ele vai te dar. Malaquias 3:10. Então, a lei, que é a ordem de quem? De Deus, é clara. E diz, traga os dízimos. E quando você traz o dízimo, vai acontecer o quê? Deus vai abrir o quê? As portas. Qual? Dos céus. Também não é da terra. Ele vai abrir o quê? Dos céus. E vai derramar lá de cima. Ele vai derramar o quê? Bênçãos sem medidas para quem obedece esta lei. Mas, pastora, se eu não der o dízimo, eu não vou ser abençoado? Vai ter bênção, sim. Mas não a bênção dos dizimistas. Que é bênção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. É diferente. Vou falar, você não der, não tem importância. Mas se você for fiel e obedecer a palavra de Deus, vai receber bênção sem medida para quem obedece esta lei. Mas, pastora, tem gente que não dizima e tem muito dinheiro. Lógico que existe. Saiba que bênção sem medida, a quem Deus se refere, não tem a ver só com dinheiro. Tem gente que acha que é só dinheiro. Amém? Bens materiais. Amém? Ao transgredirmos esta lei, que é dizimar, estamos abrindo portas, que o diabo ele entra, amém? Ele entra e vem roubar as outras áreas. E quais áreas que são que muitas vezes ele entra? No casamento, na saúde, no ministério, no trabalho. E falar muitos outros que não vai dar tempo por causa do horário, amém? Aí, querida igreja, você começa a entender que a obediência é uma das chaves para que você fique livre da operação demoníaca. Ou seja, quando você está devolvendo, você vai ficar livre dessa operação do diabo. Ele vai até tentar, mas não vai conseguir. Quando alguma dessas coisas, a mentira, falta de perdão, não orar, não ler a Bíblia, não dizimar, não jejuar, poderia falar também, adulterar, seja física ou seja no pensamento, querida igreja, seja lá pornografia, maledicência, o que mais? E outras coisas, amém? E faz parte do quê? Da sua vida. Saiba que você está abrindo brechas, amém? Por onde o diabo entra trazendo muito estragos. É o que ele está fazendo, irmão. Quando a pessoa não tem a mente aberta, o que diz a palavra de Deus. Não adianta correr atrás de oração forte quando você não entende, quando você não compreende, amém? Orar, muitos falam assim para mim, pastora, ora por mim, eu até oro, mas sabe aquela oração que você ora e daqui um mês a pessoa volta e diz, ora de novo, pastor, está tudo igual, ficou até pior, porque ele não toma uma decisão na vida dele, ele quer colocar a culpa em alguma coisa. Até esse dia eu estava com uma pessoa, eu dei até risada. Ele falou assim para mim, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí eu falei assim, acho que é melhor você nem perguntar, viu?
Aí você vai, por quê? Porque você vai ouvir e não vai gostar da resposta. Até nem pergunta o que está acontecendo. Amém? Eu lembro de uma história, querida igreja, certa vez uma pessoa tinha uma vida de muitos pecados, amém? E com isso o diabo, ele encontrou portas abertas, amém? Então, ele roubava e destruía. E ele estava falido, querida igreja, essa pessoa, tá? Financeiramente, ele estava enfermo no seu casamento, o seu casamento estava em crise, e tudo estava ruim na vida dele, amém? E ele procurou a igreja, e foi recebido com alegria essa pessoa, irmão. Porque aqui é o lugar que pode trazer mudança para as pessoas. Quem crê assim dá glória a Deus? Pois onde houve a palavra de Deus, a mudança sim. Amém? Não vai ser num boteco, não vai ser numa balada, não vai ser num motel. E aí essa pessoa, querida igreja, ela chegou na igreja e fomos caminhando, amém? Tratando com ele, discipulando, ensinando. E aí fomos, querida igreja, escutando das pessoas, e eu conhecia que ele continuava praticando coisas erradas, continuava pecando, amém? Mas ele vinha na igreja, amém? Presta atenção, ele vinha na frente, nos apelos quando queria aceitar Jesus, amém? Mas terminava o culto, querida igreja, ele ia, sabe, para uma semana de vida do pecado normal dele. E aí um dia, essa pessoa chegou para nós e disse, vim avisar que eu vou embora da igreja. Quase disse para ele, ninguém vai embora da igreja, ninguém vem à igreja, porque você é a igreja. Amém? Aleluia. E foi aí, querida igreja, perguntando a ele, por que você vai embora? Ele disse, porque vocês oram por mim, ora por mim, e não faltam os cultos, né, quando ele vinha. Eu oferto, eu dizimo, e a coisa está pior do que era antes. E eu não vejo nada de mudança na minha vida, parece até que antes estava melhor. Olha para você ver. Aleluia. E dissemos a ele, cremos no que você está falando. E aí ele regalou o olho. E continuamos e acreditamos que piorou a igreja. Porque quando você está lá fora e não está aqui, você está assim com o diabo. Amém? E agora você está com o povo de Deus que está orando, que está lutando por você, mas você continua dando brechas para o diabo, pecando com o pé na igreja e o pé nas trevas. Amém? Agora você não está só mal com Deus, amém? Por continuar pecando, mas também está mal com o diabo e pode estar frequentando a igreja. Quem está entendendo da glória a Deus? Eu vou dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Aleluia. Deus não brinca de ser Deus, igreja. E nem o diabo de ser o diabo. Mas muitos brincam de ser crente. Amém? Abrir mão dos princípios de Deus, querida igreja. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se ainda estiver procurando agradar os homens, querida igreja, não seria serva de Cristo. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 10. Amém? Quando abro mão dos princípios de Deus, querida igreja, presta atenção aqui. Quando eu abro mão dos princípios de Deus para não agradar as pessoas ou para não perder as amizades, amém? Eu estou abrindo as portas para o reino das trevas e fechando para o reino da luz. Tem glória a Deus aí? A quem estamos agradando aqui nesta noite? Aos homens ou a Deus? Saiba, querida igreja, que o cristão fiel procura obedecer e agradar ao Senhor Jesus. Seja que preço for, querida igreja, custe o que custar. Mas o ser humano, querida igreja, é muito inseguro. E não aceita ser rejeitado ou rejeitada, sempre querendo ser amado e amada, elogiado, elogiada, ser aceito e ter muitos amigos e amigas. Um bom exemplo disso, querida igreja, seria um jovem que não gosta de bebida alcoólica, amém? Mas quando se vê em uma roda de amigo, bebe a si mesmo, amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Para quê? Para agradar os amigos. Quem está entendendo? E fica com vergonha de falar que não bebe.
Não abre mão dos princípios de Deus nunca, para agradar as pessoas, querida igreja. Do que adianta ser conhecido na terra e não ser conhecido no céu? O nosso viver diário aqui nesta noite tem que ser coerente ao que diz a palavra de Deus. E muitas vezes, querida igreja, para agradar a Deus, será necessário desagradar muitas pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. Querida igreja, as nossas atitudes abrem portas para o inimigo. Venha e mate, roube e destrua. É como uma preocupação, querida igreja, uma procuração para que o diabo toque em nós e tudo aquilo que é nosso, que nos pertence, ainda toque em 4 gerações. E é sério. Não te prostrará diante deles e nem prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Aleluia. Conhece, querida igreja, aquela família que de geração em geração vive no alcoolismo? Amém? Para quem conhece até a 4ª geração, eu não conheço todas as minhas famílias, né? Mas das famílias que eu conheço, meu bisavô, meu avô, meu pai, bebe. Vem de geração? Geração. Conhece família assim que de geração em geração vive no alcoolismo, em separação e miséria? São portas que foram abertas no passado e nunca foram fechadas. Aí o diabo continua roubando, aí o diabo continua destruindo, o quê? Ele está destruindo gerações futuras. Mas esse negócio, querida igreja, não acabou com a cruz. A cruz acaba com a maldição, mas nada na cruz é automático. Jesus, querida igreja, ele morreu sim na cruz para salvar o quem? O mundo, mas o mundo não está salvo automaticamente. Quem está entendendo a glória a Deus? E quem está salvo, pastora Patrícia? Quem foi à cruz? Quem foi para a cruz? De que maneira? Em arrependimento. De que maneira? Porque ele confessou pecado. Quando ele confessa o pecado, o que acontece com ele? Ele anda na luz com quem? Com Jesus. E o diabo? O diabo, querida igreja, ele também reivindica também o seu direito de agir, porque nós abrimos a porta. Quando você abre a porta, ele começa a reivindicar o direito dele. E a justiça de Deus, querida igreja, é tão perfeita, e ele é justo até com o diabo. O diabo chega diante de Deus e nos acusa. Sabia que o diabo é o nosso acusador? Quem sabe da glória a Deus? Glória a Deus. A porta foi aberta para mim. O diabo vai falar isso para Deus. A porta foi aberta para mim. Agora eu quero entrar. E se eu entrar, vai ser para matar, vai ser para roubar e vai ser para destruir alguma coisa. O diabo ele sempre quer destruir alguma coisa. E eu tenho 2 ações para que as portas, que igreja, sejam fechadas para ele. E quais são, pastora? Me arrepender. Arrepender é deixar. Me arrepender e depois outro confessar os meus pecados. Tem pessoas que têm dificuldade nessas 2 áreas, de arrepender e de confessar. Tem pessoas, irmãos, que bebem e não confessam que ele é alcoólico. Amém? Que ele é viciado na bebida alcoólica. Então ele não vai se arrepender. E nem de seus pecados. Me converter verdadeiramente para que os meus pecados sejam o quê? Cancelados. É desfazer, querida igreja, as oportunidades que dei abrindo as portas para o inimigo entrar um dia. Ordenar a saída dele. Nós temos que ordenar que ele saia. E fechar a porta para que ele nunca entre mais na minha vida, na sua vida, na vida dos ouvintes, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde, no teu casamento. Quem está entendendo a glória a Deus? Por exemplo, querida igreja, imagine aqui comigo, um rapaz acumulador de lixo, amém? Como aquele que aparece na TV, quem tem TV a cabo sabe do que eu estou falando, né? Aparece na TV acumulando lixo dentro de casa, entulhando a casa do quê? De lixo. E aí tem o que lá dentro? Barata, rato, devido ao lixo o quê? Acumulado.
E aí, querida igreja, um dia esse rapaz, ele tem um encontro com Jesus e é curado. Presta atenção, ele é o quê? Curado. E aí ele acorda e diz, nunca mais eu vou o quê? Acumular lixo. Eu me arrependo de haver o quê? Acumulado. E ele se arrepende, querida igreja, e resolve mudar o quê? De vida. Mas presta atenção aqui. Tem uma verdadeira conversão. Estava indo numa direção e muda. Não trouxe mais lixo para casa. Mas se ele não tirar o lixo que colocou dentro de casa durante anos, o que vai acontecer? Se o saco de lixo continuar nos quartos, o resto de comida na pia, lixo no banheiro e na cozinha, os ratos e as baratas vão o quê? Embora. Só porque ele não traz mais lixo, irmãos, ele se arrependeu? Ele não trouxe, mas o que já estava os lixos dentro de casa, ele não tirou, permaneceu dentro de casa, amém? Só porque ele não traz mais o lixo, ele se arrependeu, a sujeira some. Não, querida igreja, ele precisa arrancar a sujeira que ele acumulou dentro da casa e jogar o quê? Fora. Amém? Você entendeu? Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Que pode ter algo encoberto da tua vida, talvez de anos ou gerações, que precisa ser lançado o quê? Fora. Precisa haver confissão disso para fazer uma limpeza e fechar a porta para o inimigo não ter mais o quê? A autoridade para entrar, matar, roubar e o quê? Destruir. Presta aqui atenção aqui nesta noite. A chave está nas suas mãos. Não adianta você vir aqui orar e continuar cometendo os mesmos pecados e abrindo mãos dos princípios de Deus para agradar as pessoas e não mandar embora os demônios que possa ter entrado na sua vida por alguma brecha que deu. Como vimos, Jesus, ele disse lá no livro de João 10:10, o ladrão não vem senão o quê? A roubar, a matar e a destruir. Mas na sequência ele diz o quê? Esse versículo, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Se a sua vida não está em abundância de bênção, alguma porta está aberta para o inimigo, ou alguma brecha você está dando. Enquanto as portas que foram abertas não forem fechadas, querida igreja, o inimigo está fazendo a festa. Entenda aqui comigo que o mundo espiritual é real e ele existe, querendo você entender ou não. Tem uma história, querida igreja, lá no centro-oeste do Brasil, tem uma árvore chamada pequizeiro, amém? O seu fruto é chamado de pequi. Quem conhece pequi? Amém? E esse pequi, querida igreja, é florado no pequi e corre quando está tudo seco por lá. E parece, querida igreja, que não há vida naquela árvore. E é época de queimada. Mas o pequizeiro, querida igreja, ele floresce nesse período. E tem um bichinho, querida igreja, chamado veado mateiro. Amém? Que come a flor do pequi. Na entrada desta forma, querida igreja, um tapete de flores, porque o veado mateiro sai do habitat natural, e o período que os caçadores, querida igreja, vêm de tocaia, pegam as vestes, esfregam nas folhas para ficar com cheiro de mato, prepara a sua espingarda e sobe para o piquezeiro. Amém? E ficando à espera, querida igreja, escondido no meio de folha, e não demora, querida igreja, os bichinhos vêm por causa da fome, estão com fome, atraídos pelas flores de pequi. E ele chega, querida igreja, meio desconfiado no começo, come uma folha, come 3 folhas e foge. Presta atenção aqui. Aí ele fica olhando de longe e não vê perigo. Ele volta e come, mas foge. Aí, querida igreja, ele confia que não tem risco e vem e come mesmo ficando sentado, esperando a digestão. E é aí, querida igreja, que o caçador, com um tiro só, é certeiro e abate. Amém? Por quê? Porque o animal acredita que o homem não está lá. E é assim, querida igreja, que o diabo faz.
e faz a mesma coisa. Amém? Que ele trabalha, onde ele age. Quando o crente ele abaixa a guarda, quando ele ou ela, o irmão ou a irmã, não ora e não vive numa vida de pecado, amém? Achando que o diabo não vai atacar. E aí, queridos, que o diabo vê a brecha, onde ele vê a porta aberta, onde ele entra para fazer aquilo que é dele, roubar, matar e destruir. Conclusão aqui nesta noite, para nós podermos ir embora em paz para o nosso lar e para a nossa casa. Deus está aqui nesta noite, ele veio aqui nesta noite, exclusivamente para te dizer, feche esta porta ainda hoje, nesta noite, para o diabo, aleluia, e abre a porta para Jesus, para o reino de Deus, e reine na sua vida. E se há algo oculto, algo encoberto na sua vida, precisa ser trazido o quê? A luz. De que maneira, pastora Patrícia? Com arrependimento, com confissão de pecado. A chave está nas tuas mãos. Essa chave não se perdeu, não, ela está nas suas mãos. Amém? Aleluia. Peça para o Espírito Santo lhe revelar onde estão as brechas. Amém? Onde foi que as portas foram abertas, e ordena que esse demônio que tem roubado na sua vida, que tem roubado a sua casa, que tem roubado seus filhos, que tem roubado a sua família, que tem roubado a sua saúde, que tem roubado o seu ministério, bata em retirada. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Aleluia. Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E se essa palavra veio, porque o inimigo está reinando, e nós vamos ordenar que este mal vá embora. Amém? Fecha os teus olhos, encurva a tua cabeça. Amém? E eu quero orar por ti nessa noite. Amém? Aleluia. Somente escute. Pai, em nome de Jesus, eu coloco no teu trono de graça toda a palavra que foi liberada aqui nesta noite. Sei, querida igreja, que a palavra é uma semente no mundo espiritual. Sei também, Senhor, que a semente é sempre a mesma. A diferença é o solo onde ela é lançada. Oh, Namaiasuririanda. Pai, que o solo do meu coração, do coração do meu irmão, da minha irmã, dos ouvintes que receberam esta palavra, seja um solo próprio para fazer essa semente germinar. Pai, Namaiasuririanda, eu sei que na minha vida, na vida dos meus irmãos, aqui neste lugar, tem famílias que por gerações vêm experimentando morte, roubo, destruição, divórcio, enfermidade, mas hoje, Pai, o Senhor nos deu uma luz através da sua palavra. Aleluia, Pai, nós queremos que esse dia, que esta noite seja um marco histórico na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos ouvintes. Aleluia, nos mostra, Senhor, onde estão as brechas que precisam ser fechadas. Nos mostra, Pai, para que possamos mostrar em nossas vidas, em nossas casas, em nosso ministério, em nossa família, em nossa finança, em nossa saúde, em nosso trabalho, os sinais de bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe abundantemente. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, vocês que estiveram comigo nesta live ao vivo, só Deus para te recompensar. E em nome do Senhor, compartilhe que essa palavra venha chegar às pessoas que o Senhor deseje, que eles fechem as brechas, fechem as portas, para que eles vivam em novidade de vida, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que faça resplandecer a luz sobre o teu rosto e te dê paz, amém? Glória a Deus. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos
a 200 inscritos. E quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.